Fala galera, hoje a gente está aqui com o Lucas Eliel. Lucas Eliel é estudante da escola Quintal dos Sonhos de Barra Velha e a gente vai fazer uma conversa aqui, um bate-papo sobre um assunto bem que está sendo bastante comentado nos últimos tempos, que é a ODS 15, certo? Certo. Então, Lucas, para a gente entender, o que é a ODS 15 em resumo? Então, a ODS 15, ela é um projeto, ela faz parte de um projeto da ONU chamado Agenda 2030, onde esse projeto consiste em 17 objetivos, chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde cada um tem sua especialidade e serve e em geral servem para, como eu posso dizer, melhorar a situação do planeta Terra até 2030. Melhorar fazendo com acordos com países para resolver questões do meio ambiente, questões sociais, políticas, econômicas. E a ODS 15 fala especificamente sobre o meio ambiente mais na questão terrestre, por exemplo, a vegetação, animais terrestres que vivem assim no meio terrestre. Entendi. E, em geral, como é que funciona? Eles definem metas, objetivos, que fala objetivos, né? Então são desenvolvidos metas e tal, acompanhadas. Como é que funciona? Isso. Cada ODS tem uma certa quantidade de metas, normalmente definidas pela própria ONU, e normalmente elas são mais gerais, assim. Algumas são um pouco mais específicas para alguns países, mas daí isso é debatido mais entre o país e a própria ONU. Mas a ODS 15 tem como metas, principalmente, restaurar florestas, restaurar o solo, por exemplo, sabe quando o solo fica desertificado, ou também quando acontece uma inundação que acaba danificando o solo. Também cuida do desmatamento para evitar e diminuir o desmatamento. Também influencia daí, isso acaba influenciando, no caso, algumas metas também envolvem o tráfico de animais silvestres, animais exóticos, e também animais em risco de extinção, principalmente porque por exemplo, o caso do javali, que é um bem famoso, que ele foi um animal trazido para, eu não lembro muito bem qual foi o lugar, mas ele era de um lugar, foi trazido para cá, mas não tinha nenhum predador do javali para onde ele foi trazido. Então ele acabou virando uma praga, já que ele se reproduzia muito rápido e também destruía a fauna do lugar. Entendi, interessante. E antes você tinha comentado de cada país e tal, né? Define os seus, ou conforme seus critérios e tal. Como é que o Brasil se encaixa nesse assunto da ODS 15? Então, bom chegar nesse assunto. Que no Brasil, boa parte dos combinados que ele fez foi em questão de biomas que foram desmatados, eles estão tentando recuperar, assim, a mata desmatada, como, por exemplo, a própria floresta amazônica, que está realmente em crise. Principalmente levando em conta também o Brasil, ele tem muito esse aspecto dessas metas, muito em volta de restaurar biomas, evitar a caça ilegal, desmatamento ilegal, as ilegalidades envolvendo esse assunto, e também sobre a vegetação perdida. Então, por exemplo, o Brasil tem muito de verificar mais sobre quem faz queimadas ilegais, também sobre quem trafica animais, e também referente
as queimadas já comentei, né? Sobre o desmatamento, isso. Sobre as APPs, sabe? A de preservação permanente. Isso. Sei. Muito bom. E a gente quando fala país, o mundo, né, todos os países reunidos e tal, mas fica uma questão assim, a gente, nós, indivíduos, né, ou cidade, bairro, tal, a gente está fora disso ou também tem alguma coisa que a gente possa fazer para cumprir isso? Sim, claro que tem. É um assunto bem importante também. Algumas das coisas que a gente pode fazer, a gente escuta bastante, mas às vezes não leva muito a sério, mas tem que levar a sério, que é realmente sobre questão de não jogar lixo na rua, evitar desperdício, evitar também acúmulo de lixo, sempre tentar ao máximo separar o que é reciclável do que não é. Também evitar desperdício de água, por exemplo, evitar qualquer tipo de coisa que pode ocasionar na poluição. Claro, a questão, nós acabamos interferindo muito menos do que o país no geral ou empresas de algum país, por exemplo. Então, é aquela coisa que a gente sempre escuta, sempre tentar cuidar das coisas que a gente faz em casa ou na rua, em questão principalmente do lixo, de desperdício de água, também cuidar com questão dos próprios animais também, que algumas pessoas acabam, por medo de alguns animais, acabam... Não por medo, mas algumas pessoas caçam animais, animais em risco de extinção sem nem saber, sabe? Então, isso também é algo a se cuidar, mas é algo mais específico. No âmbito social é o clássico, sabe? Mas de fato fazer o clássico, né? Não Isso. só na teoria, mas não só falar que na faz, prática mas também. não faz. Poxa, muito legal. O ODS 15, 2030 tá aí já, né? Sim, tá 6 anos. Tem menos de 6 já, porque a gente já está no final de 2024, 5 né? anos e uns 2 meses. E o tempo passa muito rápido mesmo, né? A gente vê aí as questões climáticas, né? Toda hora de novo vindo, então a gente Afeta de fato muito, tem né? que fazer a nossa parte, né? Lucas, brigadão, obrigado pela explicação, Eu que agradeço. foi muito boa. Pessoal, hoje então a gente teve esse bate-papo aqui com o Lucas, Quintal dos Sonhos, e eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que era uma pérola de uma redação de vestibular, que o cara falava assim, né, o candidato falava, ao invés de a gente se preocupar em cuidar do meio ambiente, a gente devia se preocupar com o ambiente inteiro, né? E faz algum sentido, né? Faz. É isso aí, pessoal. Obrigado e até na próxima. Valeu.